vários, né? Leiam um livro. Mas isso que você falou, Gustavo, de muitas vezes, né? Poxa, vamos procurar alguém com o mesmo perfil e a relação ficar chata ou limitada em certos aspectos, é verdade. Os perfis têm que evoluir. Porque, por exemplo, a Malu era poupadora, eu era financista poupador. Eu não era um financista gastador. Eu queria poupar para só depois gastar. Então a gente foi muito mão de vaca no começo. A gente olha para trás assim e pensa, caramba, não precisava. Que economia besta que a gente fez nesse ponto, né? A gente chegou a morar até em um prédio, pagando um aluguel super barato, e o prédio estava caindo. E a gente ficou lá ainda uns meses. Então olha só o risco que a gente correu para poupar dinheiro. A gente olha agora para trás e vê, poxa, fez diferença? Poupamos num período onde as ações estavam super baratas, era final do governo Dilma, né? Bitcoin valia R$1.000. Então, fez certa diferença, mas poderia ter dado um resultado muito negativo também. A gente só poderia ter morrido, talvez, assim, né? Pois é. Quando fala que tava caindo, é real. Mas tipo, caiu? Não, até hoje tá lá, Tá pendurado até hoje. Mas até hoje. o corredor do prédio tava assim, ó, já. É que ele começava a afundar depois do nosso apartamento. Mas era um negócio... É porque fizeram uma obra lá, o Bradesco tinha uma agência embaixo do prédio. Ele tirou uma pilastra, né? Um abraço aí, pessoal do Bradesco. E aí, aquela parte começou a ceder quando um outro morador... Ele pegou o apartamento, estava vazio, começou a andar lá. Então, uma pessoa de 80 quilos andando começou a fazer o prédio afundar. Na sala, né? E aquilo poderia puxar tudo para baixo. Então, a gente lembra disso. Tinha 15 metros quadrados, não tinha Tinha 23. Um piano. Tem um amigo meu que até hoje ele me zoou quando ele me encontra, né, da época do exército, porque eu não usava ar-condicionado no carro no Rio de Janeiro para economizar. Que diferença isso fez na minha vida? Oi, Nenhuma diferença. A Adri pode contar umas 200 histórias dessas. Aí, quantos quilômetros andou naquele Jeep sem ar-condicionado lá também? Que... Nossa. Não, e quando batemos o carro, aí o carro tinha que voltar em cima de um caminhão, né? Mas eu vou deixar minhas coisas aqui? O cara some com o carro segura, paga minhas coisas. Então, assim, mas eram coisas que hoje você fala, né? Uma cadeira de praia... Nós voltamos com o caminhão para não correr o risco de roubar a cadeira de praia, o guarda-sol e um monte de pacote de miojo que tinha lá, que era a nossa comida porque não tinha dinheiro para almoço na viagem. E a gente podia ter voltado de avião, porque o seguro pagava já o avião. Uhum. Aí hoje você olha, você fala, gente, mas é história para contar, é legal. Quanta miséria. Não. Histórias ruins viram boas histórias para contar. Isso é muito bacana, porque de fato não quer dizer que um casal tendo perfis totalmente incompatíveis não vai dar certo, é questão de trabalhar. Até porque um pode mostrar pro outro certos aspectos da vida que ele não valorizava e ele vai ver, caramba, isso aqui tem importância. Então isso é muito bacana. E agora entrando num tema que também perguntam muito pra gente, foi até uma das causas para escrever esse livro, pelo que eu vi até agora, que é a questão do casal poder compartilhar orçamento e sonhos. É lógico que não tem uma fórmula para que todo casal siga, porque cada casal é um casal. Mas no caso de vocês, pelo que eu percebi até agora, sempre foi conjunto, a ponto de, por exemplo, uma hora você falar, ó, você vai manter agora por enquanto, porque eu preciso fazer isso, não tô com a colocação. Vocês sempre colocaram tudo no mesmo balaio? Quando estávamos no 5º ano, mais ou menos, quando a gente decidiu casar, que a gente começou a juntar as contas, não foi? Antes, porque quando a gente viajava, quando nós fomos estudar, em 1900, tinha 3 anos verdade, de namoro. 3 anos de namoro. Eu fui estudar no Canadá, fui fazer um intercâmbio de inglês e, pô, vamos junto, vai ser legal. Ela, não tem condições. Pô, peraí, não tem condições, vamos trabalhar junto, vamos juntar o dinheiro. E eu não lembro com quanto que eu participei, não, mas... nós só juntamos as contas, que pra até poder então... dar. Não, assim, nós tínhamos cada um a sua conta. Uhum. Aí nós fizemos uma conjunta quando nós decidimos casar. Então, com 5 anos, acho que a gente juntou realmente a conta. Mas, mas antes disso, mas já antes tínhamos a gente feito... já dividia tudo, já sabia. Eu ajudei ela a comprar o primeiro carro já dela. Já sabia o quanto cada um ganhava, já sabia com quanto cada um gastava. Já tínhamos esse controle juntos. É porque tem o que as pessoas mais perguntam tem que ser tudo junto? Tem essa coisa. E eu tenho uma ideia muito clara pra mim, que eu acho que, obviamente, eu não tô certa, não sou a dona da razão, mas eu não acredito num relacionamento a longo prazo onde você vai esconder certas partes. Ou então você vai separar, não, isso é meu, isso é dele. Para mim, não é muito compatível. Se você quer juntar a sua vida e ter sonhos em conjunto, fazer isso pro resto da vida, por que você vai separar? Para mim, na minha cabeça... Malu, nos meus tempos de consultoria... Mas você certamente tem outra. Eu lidei com muitas consultorias de famílias que estavam passando ou por separação ou por morte de alguém. Talvez quase 100% dos casos em que havia pouca transparência nas finanças, havia uma revolta incrível
ao descobrir que, puxa, mas nós tínhamos esse patrimônio, nossa, mas eu não sabia que tinha essa dívida, eu podia ajudar. Então, tanto quando tinha a dívida e podia ajudar, ou quando tinha o patrimônio, puxa, a gente podia realizar mais sonhos e não realizou. A pessoa tinha acabado de morrer, poxa, e eu via o cônjuge revoltado. Com um cara que morreu. Com alguém que morreu. Com a Pô, pessoa mas que morreu, né? foi embora e deixou isso aqui. Caramba, a vida podia ter sido melhor, mais leve, a gente podia ter juntado. Ali, para mim, ficou muito claro que inevitavelmente as finanças irão se unir em algum momento, mesmo que seja após a morte. Após a morte é a forma menos eficiente que existe. Vamos fazer antes. Mais triste, né? Mais triste e que pior, uma história bonita às vezes acabava com um sentimento negativo, ruim. Então, peraí, onde estava o problema? O problema talvez foi a falta de conversa. Ah, mas tem coisa, nosso casamento é separação total de bens, porque eu venho de uma família, de patrimônio, não pode juntar. Tudo bem, mas os planos podem ser um só. As conquistas, o que a gente vai ter na vida, pode ter uma união de esforço dos dois lados. Então, é aí que para mim ficou clara a teoria que virou hoje uma certeza muito grande que casamento é união. Enquanto não houver essa união, é um protótipo que está amadurecendo. Vai virar casamento em algum momento. Mas já casamos no civil, no religioso, mas ainda é um namoro. Ainda é uma transição entre namoro para sociedade, sociedade para casamento. Vai ser casamento quando as decisões forem tomadas conjuntamente. Não precisa ter acordo em tudo. Mas vai haver discussão para escolher o caminho melhor, que cada um faz concessão de um lado, mas vai por um caminho que seja um caminho dos dois e não um caminho de um disputando contra o outro. Mas eu vou até fazer o advogado do diabo aqui, aproveitando para o pessoal não se revoltar, porque geralmente quem se revolta é quem não tem a transparência, né? É quem fala, não funciona junto, porque a pessoa não tem esse relacionamento junto. E eu acho que você tocou num ponto muito legal, que é a transparência, justamente isso. Talvez não seja legal juntar, vocês não vão conseguir juntar, um ganha muito mais, o outro vocês não se sente confortável, mas eu acho que a transparência é essencial. Então, a outra pessoa saber do que existe, você falou, nossa, ele tinha um patrimônio muito maior e eu nem sabia, ou tinha um monte de dívida e eu nem sabia. Então, acho que a transparência talvez seja o primeiro passo, né, pra gente não brigar demais. E o segundo é a união de esforços, unir esforços para maximizar. Eu acho que a nossa vida a gente tem que maximizar a nossa experiência na Terra, que seja maximizando em conforto, em ajuda ao próximo, em experiências que eu vou ter. Duas cabeças pensam melhor que uma, duas cabeças planejam soluções melhor que uma só. E planos vão mudar ao longo do tempo. Mesmo por melhor que a gente planeja, a nossa última viagem, que o pessoal elogiou muito no meu Instagram, ela começou totalmente errada. A gente chegou no aeroporto e a viagem foi cancelada. Para onde vocês foram? Nós fomos para a Tanzânia, era uma viagem via Dubai. E ao chegar ao aeroporto, disseram que Dubai fechou a fronteira com a Tanzânia. Não dá para fazer os dois países. Tá tudo reservado, tudo pago. Nós tivemos 2 horas para decidir a mudança de companhia aérea de destino. Então, nós fomos para a Tanzânia via Catar. E foi uma experiência fabulosa. Então, agora estamos acertando toda a parte de reembolso, de reorganização dos planos. Dizem que a Catar é uma das melhores experiências de voo que a gente andou uma vez só, ou não? Na executiva, a gente só foi na TAP. Foi horrível, por sinal. Não. Abraço pro pessoal da TAP, que patrocina os sócios, inclusive. Mentira. Tô brincando. Foi legal. Não, mas... A gente nunca tinha andado de executivo, então eu gostei, né? Mas aí o pessoal fala, mas a executiva mesmo é da Qatar, é da Emirates. Não, foi horrível sim, amor. Não foi horrível, foi ótimo, mas pro que a minha poltrona tava quebrada, eu não consegui escolher a minha refeição. Tipo, as coisas que tem de bom na executiva eu não fiz. Não aproveitou. Entendeu? Mas você falou, você concordou com ele. Eu concordo totalmente com ele. Estou fazendo um advogado porque tem gente xingando a gente no chat agora. Então eu tô Vejam também que Bologina tem poderes mediúnicos preditivos do futuro. Exatamente. Né? Você não viu? É que você não estava no último podcast, no chat do último podcast do Nubank. O pessoal eu falei, vamos começar a me pedir filho, né? Aí começaram. Filho. Eu tava lá assistindo. Eu falei, espera um pouquinho que eu já vou responder. Aí daqui a pouco pra você que está aí no chat, me pedindo filho. Então, mas é previsível que vai ter certos problemas. Mas eu gostei muito do comentário sobre transparência, porque é um primeiro passo. Só que tem uma outra coisa que eu identifico, tanto na história de vocês quanto na nossa, que tornou mais simples a fusão das finanças do casal. É porque vocês começaram sem ter nada. Vocês construíram tudo juntos. A gente também. Não, eu falo pra todo mundo, foi um casamento... A Adriana casou por interesse. Interesse? Interesse em salvar essa pobre alma. Que eu não sabia o que ia fazer da vida quando eu conheci ela. Eu era professor de inglês, tinha largado a engenharia, estava começando a administração pública. Talvez pensando em fazer um concurso público, mas eu falei, cara, não gosto de nada, não sei exatamente o que eu vou fazer. Então, e finanças não era a tua área, como se você estivesse trabalhando com aquilo durante um tempão. Então, o interesse em salvar essa pobre alma fez com que a gente crescesse juntos aqui. E toda a conversa
toda grande decisão, na verdade, eu tive 2 grandes mentores na minha vida, né? Se eu vou por um caminho para outro, com quem que eu converso? Era com meu pai, que já faleceu, e com a Adri. Então, ela, às vezes eu até sobrecarrego ela um pouco, porque a vida hoje em dia, né, com redes sociais, um convite para todo lado, faço, não faço, vou, não vou, aceito, não aceito, é diário essa reflexão com ela. Então, ela é minha grande mentora, né? Ela sempre traz um ponto de vista muito diferente do que eu estou tendo num momento de expectativa, de ansiedade. Acho que isso também ajudou bastante. É transparência não só nos números, nas finanças, mas nas preocupações, nas ansiedades, em o que eu quero trazer de segurança para nossa família, se ela vai estar bem ou não, né? Porque hoje em dia, depois de 22 anos de carreira, eu já começo a valorizar bem mais o tempo em família. Tá aqui, o Guilherme está comigo, meu filho mais velho, então fim de semana é sagrado. Então, quando vem um convite que talvez me afaste da família por 3, 4 dias, eu vou sentir. Eu já estou me acostumando mais a esse tempo mais presente na família. Eu tenho que conversar com a Adri. Poxa, vamos tentar levar a família toda junto? Não, você vai encarar ficar 4 dias sem eu estar por perto aqui? É uma conversa frequente que a gente tem. Então, a gente fala muito sobre sentimentos. Não só sobre o resultado, a grana que vai dar um projeto, o quanto que eu vou ganhar com isso, não. Qual que vai ser o... até tem um modelinho que eu... hoje, qualquer convite que eu recebo, eu pondero, né? Tem 3 pilares que eu uso como fator de decisão em qualquer convite. Inclui esse papo que a gente está tendo aqui, uma palestra que eu vou dar. É o pilar financeiro, o pilar equilíbrio e o pilar experiência. O financeiro é quanto paga? Não, mas não paga. Então, qual que é a experiência? Além da experiência, vai afetar o equilíbrio que eu tenho? Eu vou fazer meus filhos faltarem na escola, eu vou perder uma celebração em família. Então, eu sempre olho esses 3 aspectos. Então, eu aceito trabalhos que não remuneram, porque a experiência e o equilíbrio é sensacional. Eu aceito trabalho que desequilibra um pouco, mas porque paga muito bem. Então, eu uso sempre esses 3 elementos e os 3 são assinados embaixo pela Adriana, diariamente. Eu acho que a gente vai ver bastante isso aqui também. No podcast, porque, por exemplo, tem muitas coisas que, sei lá, vou investir numa empresa, como aconteceu, dando um exemplo o mais próximo aí, em termos cronológicos, a gente investiu e pegou parte do Biscoint, que é uma corretora de criptomoedas. Eu avalio o negócio, é um nicho que eu estudo profundamente, que eu conheço, mas eu não falei, vou investir antes de apresentar os sócios para a Malu. Porque eu acho que ela é muito melhor do que eu na hora de avaliar pessoas. É aquilo que você falou de 2 cabeças pensando melhor do que uma. Eu tenho uma frase que eu repito aqui no podcast, praticamente todo episódio, que é de que o conhecimento está disperso pela sociedade, né? O mundo é tão complexo que, por melhor que seja a sua cabeça, você tem certas respostas e a Adriana vai ter outras. Então é muito melhor somar as inteligências. E aí eu sei que a Malu é muito melhor do que eu em uma série de coisas. E uma dessas coisas é avaliar pessoas. Ela pode até não saber por que ela não gosta de alguém, mas o motivo vai aparecer depois. E a experiência me mostrou que não dá pra discordar dela nisso. Então se ela fala assim, nossa, não sei lá, tô desconfiado com fulano, não faço negócio. Mas o cara não sei o quê, bilionário, bababá. Não vou fazer, porque eu não duvido do talento da Malu pra isso. De fato. É aquele sexto sentido feminino, né? Eu não sei se é isso, sei lá, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é do Malcolm Gladwell, que é chamado Blink, né? Que seria Decisões em um Piscar de Olhos, que é um autor que eu gosto muito, acho fantástica a obra dele. E no Blink, por exemplo, ele fala de um bombeiro. Ele dá vários exemplos, mas esse é bem marcante. De um bombeiro que entrou em uma casa em chamas, entrou com a equipe dele, e parecia um incêndio normal, assim, entre aspas, né? Controlável. Era fogo na cozinha. E não era um fogo que parecia difícil de apagar. Só que o pessoal começou a tentar apagar, não apagava, aí do nada deu um estalo nele e ele falou, todo mundo sai da casa. Aí assim que eles saíram, a casa desabou, porque o fogo não era na cozinha, era no porão, e já tinha queimado, e estava tão alto, estava pegando a cozinha. Aí quando perguntaram para ele começou a tentar racionalizar a decisão. Ele falou, estava mais quente do que o normal, as chamas não cediam, as casas nessa região têm porão. Então ele achou motivos para mostrar por que ele decidiu, mas na hora só veio a decisão. Ele não sabe, as pessoas chamam isso de intuição. Exatamente. A intuição, na verdade, ela é fruto das experiências que você tem. Quanto mais você experimenta coisas diferentes, soluções diferentes, ambientes diferentes, mais você fortalece sua capacidade de intuir o melhor caminho. Isso vale para o mundo dos investimentos também. Onde investir? Às vezes a gente não vai parar e montar, abrir a planilha, ver o Sharp, ver o Beta. Não, você vê a notícia, você tem a oportunidade, tem 1 hora para decidir, vai para a decisão. Mas é intuição? Não, é um conjunto de ferramentas que a gente já estudou e que vai amadurecendo ao longo do tempo. E que tá lá, né? Dizem que o Jorge Soros, ele tem uma dor nas costas sempre que ele tá incomodado com uma posição no portfólio dele. O
cara tá fazendo isso há décadas, né? Ele tem uma dor nas costas, ele vai lá e ele troca a posição. Então, aquilo é toneladas de conhecimento que vêm e se manifestam nessa dor. Mas sobre casais, até nessa combinação, eu tenho uma ideia que eu acho interessante passar para o público aqui. Na minha opinião, um casamento, no final, é 1 mais 1, tendo que dar mais do que 2. Isso é um casamento bem-sucedido, que é o caso de vocês, foi o nosso caso. Se na sua casa 1 mais 1 não tá dando mais do que 2, ou tá dando 0, porque é, por exemplo, o caso do financista com o descontrolado, né? Ou tá dando até menos, porque tem um que destrói tanto que até anula o que você constrói, vocês têm que rever isso. Porque um dos principais motivos para acabar um casamento, no final das contas, é a parte financeira. Eu vi uma pesquisa americana há muito tempo, talvez você tenha até dados mais atualizados sobre isso, Serbasi, que colocava problemas financeiros como a segunda maior causa de separação. Sim, continua sendo. Continua sendo? Continua sendo. Só perdia para infidelidade conjugal, Isso. acho que era feminina, porque a masculina era mais perdoada. E havia Era uma isso mesmo? diferença maior no passado. A infidelidade tá bem lá em cima, não. Hoje estão bem Equilibrou. próximos, Bem próximo. Não, teve um caso uma vez, uma seguidora mandou pra Malu, ela comprou, ela e o marido moravam de aluguel. Ela comprou o apartamento que eles moravam sem ele saber e ele continuava pagando aluguel pra ela. Aí, ó. Como é que não vai acabar um casamento se isso Gente acontece? do céu. Então, Você não confia na pessoa, né?